Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e esse vídeo é mais uma resposta para o canal do Pirula. Eu já gravei vídeos respostas para ele em outro tema, que ele chegou a gravar, que era um debate a respeito do desarmamento, e esse vídeo aqui é voltado para o vídeo dele falando a respeito das teorias de conspiração. Bom, eu acredito que esse aqui seja mais um adendo não oficial para o vídeo dele, porque eu não vou questionar muitas coisas a respeito daquilo que ele falou. Na realidade, eu vou apenas somar mais informação àquilo que ele já levantou. Já está se tornando até um pouco rotineiro, estou saindo do foco do meu canal aqui para responder ao Pirula, mas eu acredito que vale a pena. Bom, vamos lá. O Pirula fez ali aquele vídeo a respeito das teorias de conspiração, falou um pouco a respeito de como que funcionam essas teorias, como elas são disseminadas entre as pessoas, e ele deu como exemplo a teoria da Terra plana. No Facebook existe uma página que ela é voltada, com foco a respeito da Terra plana, onde se alega que a Terra é plana e que a ideia de um planeta em forma de globo, seria na realidade uma história, uma conspiração realizada por governos para enganar as pessoas a respeito da verdadeira natureza do mundo, que o mundo na realidade seria reto, que gravidade não existiria, e esse tipo de bobagem, besteira. É uma página lá, como o Pirula falou, se não for uma trollagem muito bem feita, é um caso de ignorância extrema. Eu conheço a página, eu já fui inclusive até bloqueado naquela página, cheguei lá debatendo, levantando argumentos contra essa teoria conspiratória, e o pessoal não pensou duas vezes, não demoraram antes de remover os meus comentários e me bloquear naquela página. Bom, mas vamos deixar um pouco de lado essa besteira da Terra plana e vamos partir para outra besteira, que no caso são as ideias de UFO e OVNI, objetos voadores não identificados, que muitas pessoas acreditam que se tratam de naves extraterrestres, de seres de outros planetas, de outros sistemas solares aí, que tenham vindo nos visitar, tenham tido contato com a gente, e algumas pessoas chegam até a acreditar que existem raças alienígenas vivendo disfarçadas entre nós na sociedade. Bom, vamos lá. Pegando do princípio aqui, quando começou essa ideia de contato com vida alienígena, Bom, em 1897, o escritor Herbert George Wells publicou um livro chamado Guerra dos Mundos. Nesse livro ele apresenta uma história, uma narrativa, onde a Terra é invadida por marcianos, e os marcianos eles invadem a Terra, invadem a Inglaterra, para ser mais exato, e os marcianos possuem equipamentos muito elaborados, Eles utilizam máquinas, conhecidas como tripodes, que são ali uma espécie de veículo com 3 pernas e armado com o raio da morte. Essa ideia foi tão popular, que acabou influenciando ideias seguintes. Então, até mesmo essa ideia de alienígenas capturando indivíduos, pessoas ou animais vem desse livro. Desse livro já apresentou lá os marcianos utilizando os seres humanos para consumo, comendo a partir de seres humanos. E o raio da morte, que é esse armamento empregado pelos marcianos, também ficou marcado na ideia das pessoas, que na época as armas que se tinham eram as armas de fogo.
que utilizam pólvora, projétil e tudo mais. Não se tinha um raio da morte, né? E aí, no ano de 1934, nos Estados Unidos, um doutor chamado Antônio Longoria criou um dispositivo, né, de raio laser, que era uma tecnologia muito nova para a época, né? E ele fez um experimento e conseguiu matar pombos a uma distância de 4 milhas, né? E a milha é um pouquinho maior aí do que 1 quilômetro, se eu não me engano, né? E, bom, se matar um pombo a mais de 4 quilômetros de distância é um feito que provavelmente nem os rifles atuais não conseguem fazer uma proeza dessas, né? Por questão de potência de disparo, de precisão, é um alvo pequeno, e também desvios, né? Que o projétil está suscetível a ventos e tal. Já o laser não, né? Então você aponta e dispara, né? E ele conseguiu comprovar ali que o raio laser é capaz de matar seres vivos, né? E aí quando foi noticiado esse desenvolvimento desse aparelho pelo Dr. Antônio, os jornais já colocaram direto na manchete: foi desenvolvido o raio da morte. Em 1932, isso foi 2 anos antes do Dr. Antônio criar o raio da morte, né? Uma rádio lá nos Estados Unidos fez a narrativa do livro Guerra dos Mundos, né? Como se fosse noticiário. E aí gerou pânico lá nas cidades lá dos Estados Unidos, o pessoal, todo mundo entrando em desespero, achando que a Terra estava sendo invadida, a gente estava sendo atacado por uma raça extraterrestre agressiva, né? E aí teve lá várias horas de distúrbio nos Estados Unidos, né? Até que o pessoal começou a juntar as peças e tal, e caiu a ficha, né? Tipo, poxa, só essa rádio que está falando isso, as outras está tudo normal para programação, né? E apesar do pânico, né, da histeria do momento, ninguém tinha visto nenhum alienígena ou nada desse tipo, né? Tava tudo normal, né? E aí depois acabou sendo revelado pela rádio que se tratava da narrativa do livro, né? E as pessoas, né, ficaram com aquilo marcado, né, com essa ideia de alienígenas atacando a Terra. E aí depois, nos anos seguintes, começaram a surgir filmes, né, e também personagens de história em quadrinhos e outras obras de ficção que exploravam essa ideia de vida extraterrestre. Então, em 1934, que foi o ano que o Dr. Antônio criou lá o Raio da Morte, também foi publicado Flash Gordon. Em 1948, a Warner apresentou o Marvin, o Marciano. E em 1951 foi lançado o filme O Dia em que a Terra Parou. Naquela época, a cultura pop estava fomentando, né, estava desenvolvendo essa ideia de vida alienígena, entrando em contato com a sociedade humana, né? Aí chegou um momento em que essa ideia de uma raça alienígena entrando em contato com os seres humanos se tornou útil para um governo, né? Bom, e aí você vai pensar, pô, você não está caindo em outra teoria conspiratória de governo e tal, talvez ele vai falar de Illuminatis, né? Não, não vou falar nem de Illuminatis, nem de maçonaria, nem que... Bom, mas vamos seguir no foco aqui. Ocorreu um incidente, se eu não me engano, foi em 1º de março ou 1º de maio de 1950, né, entre Estados Unidos e Rússia. Para quem não sabe, no final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia e os Estados Unidos começaram uma corrida armamentista, né, um querendo ser mais foda que o outro, né? E o grande receio dos Estados Unidos é que a Rússia conseguisse anexar mais territórios dos países europeus ali para o bloco soviético, né? E futuramente a Rússia acabasse por dominar toda a Europa, né? E utilizar ali o oeste da Europa com uma base, né, para
acessar a América ou atacar diretamente os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos passou a monitorar toda a movimentação russa, né, e principalmente as bases militares. Nessa data, lá em 1950, ocorreu o abate de um avião espião americano, né? Qual que era a tática americana, né? Já que era difícil colocar um espião dentro de uma base militar, se mandava um avião espião, né, com equipamento apropriado e voando a uma altitude muito alta, né? Ele sobrevoava a região, batia foto da região abaixo, onde estava a base, né? Depois se juntavam todas as fotos, faziam um mosaico e dessa forma se tinha uma ideia bem clara daquilo que estava ocorrendo naquela região, quais os materiais que haviam próximos daquela base ou em áreas abertas que estivessem descobertas, né? E esse avião espião, que ele é o modelo U-2, acabou sendo abatido, né, por um sistema antiaéreo russo chamado S-75 Dvina. Os russos conseguiram recuperar os destroços da aeronave, o piloto do avião conseguiu ejetar, foi capturado, preso, né? E aí a Rússia chegou nos Estados Unidos e começou a perguntar a respeito da existência do avião e qual seria a natureza da sua missão, né? Os Estados Unidos negando tudo, até que a Rússia chegou e apresentou em público os destroços do avião, o piloto capturado vivo e a confissão dele, e o material fotográfico evidenciando a espionagem daquela base militar russa, né? E aí houve um incidente diplomático gigantesco, né? Pode-se dizer que a Guerra Fria começou nesse ponto aí, né? Tipo, as relações entre Rússia e Estados Unidos foram por água abaixo, né? E aí se tornou realmente um conflito, né? Um querendo tacar bomba no outro, né? E esse incidente ficou conhecido como incidente U-2. E ocorreu que 2 ou 3 anos depois, esse mesmo avião U-2 foi abatido sobrevoando Cuba, fazendo uma missão de espionagem também. Bom, e aí os Estados Unidos perceberam que estava no momento de aposentar esse avião, né? E nesse momento o presidente Eisenhower, né, o presidente americano, ele teve que assinar um termo de compromisso com Nikita Khrushchev da Rússia, né, se comprometendo a nunca mais invadir o espaço aéreo russo, né? Isso seria inadmissível. Bom, mas era necessário para os Estados Unidos continuar espionando as bases russas. E aí o que aconteceu? A CIA, que é a agência de inteligência americana, chegou até a Lockheed Martin, que é uma das maiores fabricantes de aeronaves de combate dos Estados Unidos, e fez ali o pedido de um projeto de avião de inteligência, né, de espionagem. E esse avião teria que ser totalmente sigiloso, secreto, ninguém poderia saber a respeito desse avião. E para manter o sigilo, esse avião não poderia operar de uma base convencional, né? Afinal de contas, as bases convencionais já tem pessoal ali, talvez tenha um espião, talvez tenha alguém ali que tenha sido comprado por algum espião, ou de repente até mesmo um oficial ali acabe soltando alguma informação sem querer e isso chegue nos ouvidos do inimigo, né? Bom, e aí ocorreu a ideia de se criar uma base específica apenas para esse avião, né? E aí se pesquisou e encontraram uma área no deserto de Nevada, onde era bem plano, não era necessário fazer aterro, nem remover um monte de terra, nada assim. Era só praticamente fazer a pista, construir os prédios e testar e operar o avião a partir desta base, né? E como é no deserto, é uma área despovoada, sem movimento, então é tudo que você precisa para trabalhar num projeto secreto, né?
Só que aí o público começou a achar estranho, né? Essa ideia, nossa, estão construindo uma base no meio do nada, né? E aí ocorreu o transporte do avião da linha de montagem da Lockheed Martin para essa base no deserto de Nevada. Bom, e como o avião era secreto, ele teve que ir dividido em duas partes, em caixas metálicas totalmente fechadas, para que ninguém visse o avião, né? E aí, bom, o pessoal já começou a surtar, né? Não, que negócio que é esse, tal, é um caixote todo esquisito, ninguém fala nada, estão levando lá pro meio do deserto e tipo construíram essa base lá e tal, e é tudo secreto e nem os oficiais das bases de força aérea não sabiam o que estava acontecendo ali, e todo mundo começou a surtar achando que se tratava ali de uma base para tratar de alienígenas, né? E aí que entra essa parte da conveniência, né? Tal, você tem ali uma base secreta com um avião secreto que ninguém pode saber a respeito daquele avião, né? E do outro lado você tem um monte de gente curioso para saber o que tá acontecendo ali, e chega alguém e fala, pô meu, vocês estão guardando extraterrestre e uma nave espacial dentro daquela base ali que eu sei. Eu tenho um alienígena dentro da minha base? Um disco voador? Que besteira, isso é bobagem. Oh, vai lá, pega um boneco, pinta de verde, faz uma autópsia, grava um vídeo e faz essa porra vazar. Ali ocorreu ali um caso, né, que foi o vazamento de um vídeo, né, onde se apresentavam militares, né, pessoas ligadas ao governo, naquilo que seria uma autópsia de um extraterrestre. Eu tenho certeza, absoluta, não tenho dúvidas, que esse vídeo foi um material de propaganda feito e distribuído, vazado intencionalmente para enganar a galera naquela época. A gente está falando de um país que teve a moral na Segunda Guerra Mundial de criar um batalhão de tanques de guerra infláveis para enganar os nazistas. Você acha que eles não iam fazer um bonequinho verde, um vídeo para enganar um bando de hippie achando que estava vendo homenzinho verde? Né? Homenzinho verde abduzindo vaquinha, zoando plantação de milho. Porra, meu, põe essa cabeça que vocês têm para funcionar, por favor. Bem, e agora que eu já expliquei dessa ligação aí, dessa ideia de alienígenas com aquela base que é a Área 51, talvez vocês estejam curiosos a respeito de que avião ultra secreto é esse que ninguém podia saber. Bom, esse avião é o Lockheed Martin Blackbird, né, que a princípio operou pela CIA e ele era conhecido pelo prefixo A12. E havia também a variação M21, que era o mesmo avião espião, só que ele era adaptado para dar suporte a um drone. Então, o que se fazia? O avião, o A-12, ele voava a uma altitude muito grande. Porém, ele não chegava a invadir o espaço aéreo russo. Ele poderia voar ali do lado do limite, ali sem invadir, mas como ele estava numa altitude muito grande, ele conseguia fotografar uma faixa muito extensa abaixo dele, né? Ele fotografava uma área de aproximadamente ali 170 quilômetros de largura, né? E conforme ele ia varrendo essa área à frente, ia coletando as fotos, né, para trabalho de inteligência futura, né? Já o caso do drone, ele invadia o espaço aéreo, né, fazia as fotos, né, e ele voava numa rota pré-programada, né, e após realizar esse voo, né, intrusivo, ele deixava cair o material com o filme, né, com as fotos, e em seguida o drone explodia no ar, né, se autodestruía para não deixar evidências da sua existência, né. Mas acabou que esse drone aí não foi muito bem sucedido, acabou sendo aposentado, né.
Mas tanto o drone quanto o avião, eles têm formatos muito diferentes daqueles convencionais de um avião daquela época. Então muitos avistamentos, né, de OVNIs que podem ter ocorrido naquela região lá de Nevada, na realidade eram avistamentos desse avião que ele era secreto, né? Então provavelmente ele operava, né, em períodos noturnos, né, levantava voo durante a noite para não ser visto, não ser fotografado, né? Inclusive quando se realizavam os testes desse avião, todos os funcionários da base da Área 51 que não estavam envolvidos diretamente na operação do avião eram recolhidos e trancados dentro do refeitório da base para ninguém ver o avião, né? Tal, ele era ultra secreto realmente, né? Bom, e acabou que esse avião ele operou pela CIA durante mais de uma década ali, um período bem longo, e quando a CIA aposentou esse avião, aí a Força Aérea Americana o adotou, né? E o prefixo dele foi alterado de A-12 para SR-71. E depois ali voando pela Força Aérea, esse avião ele quebrou um recorde de velocidade em voo, né? E até hoje o recorde é desse avião. Tanto que o Concorde, que é o avião supersônico de uso comercial que foi aposentado há alguns anos atrás, ele alcançava uma velocidade de 2.300 km por hora, né? Isso, o Concorde, se ele voasse essa velocidade sobre o continente, ele conseguiria quebrar todas as janelas dos prédios de uma cidade através da onda de choque, né, do avião se movendo em velocidade supersônica, né? E é muito comum se observar que existem relatos de avistamentos de OVNIs, né? Tipo, não, eu vi um objeto voador não identificado e tipo ele tem umas luzes diferentes, voava muito rápido ou fazia algum movimento que um avião não consegue fazer. Bom, para se ter uma ideia, o SR-71 por natureza ele já tem linhas totalmente diferentes de um avião convencional. E no caso desses movimentos que não podem ser feitos por um avião, por exemplo, podem ter sido avistamentos de helicópteros. Então, por exemplo, existe o Boeing AH-64, popularmente conhecido como Apache. O Apache é um helicóptero de ataque com aviônica altamente avançada. Não existe um helicóptero de ataque superior ao Apache até o momento, né? Nos conflitos onde ele se envolveu, né, e depois se pôde capturar algum inimigo, interrogar esses inimigos, né, era comum se ouvir da parte de quem era atacado pelo Apache de que eles não tinham percebido a aproximação do helicóptero. Né? O Apache ele é muito furtivo, né? Ele consegue se aproximar, né, e efetuar o ataque contra um alvo sem ter sido detectado, sem ter sido visto ou ouvido. Né? Então é um helicóptero com uma capacidade furtiva muito grande, né? E a uma certa distância você não vai conseguir ouvir o helicóptero, talvez você veja as luzes de sinalização do helicóptero e pela natureza da mobilidade de um helicóptero você pode confundir ele com um OVNI, por exemplo, né? E no caso um helicóptero de ataque ele também consegue se mover a uma velocidade aí bem alta que provavelmente nenhum carro convencional aí consegue alcançar. Então, muitos desses avistamentos aí sinceros, né, que a pessoa viu um objeto muito diferente ou luzes se movendo em um padrão que seria impossível para um avião, podem ter sido avistamentos de helicópteros, podem ser avistamentos de aviões, né, que sejam muito furtivos. Podem ser casos de avistamentos de balões meteorológicos e outros equipamentos. É natural que esse tipo de equipamento aí ele possa causar alguma confusão, né?
caso ele seja avistado em uma condição de luz ali que não seja muito propícia, né? E principalmente por uma pessoa que não conhece esse tipo de equipamento, né? Já os outros casos, assim, pessoas que dizem que são abduzidas ou que, os ETs fizeram um desenho estranho lá na minha plantação de milho. Acredito que isso aí ou seja casos de pessoas mitomaníacas, né, com algum problema compulsivo, né, de mentir, de inventar histórias, né. Pode ser picaretas, né, pessoas querendo ganhar dinheiro, ganhar seus 15 minutos de fama, né, com esses relatos extraordinários, ou algum outro surto psicológico que agora eu não saiba explicar, né. Então esse é um caso bem claro aí, que fica evidente que essa propaganda, né, de teorias conspiratórias aí, de fatos não verídicos podem ter sido empregados e fomentados pelo governo americano para encobrir um assunto muito mais importante, que é o uso estratégico de um avião de espionagem contra uma nação muito poderosa, no caso a Rússia, né? Que a invasão do espaço aéreo e a comprovação ali de ações de espionagem dos Estados Unidos contra a Rússia poderiam transformar a Guerra Fria em um conflito nuclear realmente, né? Acabando com a sociedade como nós a conhecemos, né? Pirula, espero que você tenha assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado e tenha contribuído um pouco mais aí com esse assunto, né, das teorias de conspiração, né, principalmente pessoal aí que tem dúvidas com relação a essas ideias de OVNIs e UFOs, né. OVNI já diz, objeto voador não identificado, não significa objeto voador extraterrestre, é só uma coisa que você viu e não conseguiu identificar o que é, né. Daí para você chegar à conclusão de que é um alienígena, é um salto muito grande, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe, fique à vontade para comentar, debater o assunto aí embaixo. Novamente, esse não é o foco do meu canal, mas espero que vocês tenham achado interessante aí esse vídeo. Bom, obrigado por ter assistido e até mais.